Queridos, durante o mês de maio, todos os domingos, nós temos recebido aqui no nosso cenário, feito para lembrar da sua casa, algumas famílias contando aí algumas das suas histórias. Então nós tivemos no primeiro domingo um casal aqui, e o Carlos e a Lourdes contaram algumas das suas histórias, como Deus cuidou da vida deles. Semana passada nós tivemos a nossa irmã Dilza, com um testemunho muito especial, muito impactante para nós, aqui no Dia das Mães. E hoje nós temos o privilégio de também ouvir mais uma família que vai estar conversando conosco daqui a pouco. E é uma família muito querida para nós. E esse culto da família possibilitou que nós estivéssemos aqui hoje ouvindo um pouco da história da nossa irmã Miriam e do César, seu filho, que estão aqui hoje com a gente e vão contar um pouquinho daquilo que Deus fez ao longo da história de vida da família deles. Então, vou chamar os dois aqui à frente. Vamos se assentar aqui na nossa sala de estar e nós vamos ouvir um pouquinho da história dos nossos queridos irmãos. Então hoje nós temos a nossa irmã Miriam, César. Eu creio que a maioria dos irmãos conheçam essa família, mas para você que não conhece, a irmã Miriam, ela é uma das fundadoras aqui da nossa igreja, filha do pastor Rudney, que fundou a nossa igreja. Então ela tem muita história para contar sobre a nossa igreja, sobre a vida deles. Então nós vamos ouvir aí um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela, na vida do César e na vida de toda a sua família, tá bom? Muito bem, minha irmã, ano passado nós tivemos o aniversário da igreja aqui e a senhora contou um pouquinho da história, né? De como a igreja como começou, como vinha a sua família. Queria que a irmã contasse, antes da gente colocar o César na história, como foi esse começo que a senhora vinha acompanhar o seu pai. Eu sei que a senhora participou de outros dos inícios de igreja também, mas um pouquinho da nossa igreja, como que foi esse início, seu pai vindo, começando a igreja, os trabalhos, e a irmã acompanhando ele. A igreja aqui começou com o trabalho aí na casa do irmão Guilherme, depois passou a ser para cá, né, já em uma congregação, e nós frequentava vindo da igreja da Pedreira no começo, depois já passamos logo até a congregação, mas quando foi organizada a igreja, era meu pai que estava na direção, né, do trabalho, assim como ele ficou até a morte, né? E nós tínhamos, assim, bastante... Logo cresceu o trabalho. E eles trabalhavam ali, como os irmãos já viram nas fotos, né, que sempre está ali. Trabalhavam no terreno aqui, construindo a igreja. E nós não perdíamos trabalho. Eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos. Eles eram pequenos, frequentavam, tinha que vir arrastando, subir esse morro, tudo aí, mas eles vinham caminhando, um no carrinho, o outro pendurado, né, no carrinho. E assim foi indo, né, o trabalho. Graças a Deus, Deus consentiu a vida até agora para mim, né? E meus filhos também, que tem um que está afastado da igreja, mas os outros 2 estão firmes. Esse aqui é da igreja do Centenário, não chegou a pertencer aqui, porque quando organizou a igreja lá, que nós organizamos a igreja no Centenário, depois, quando passamos para cá, ele já era grande e já ficou lá, como membro do Centenário. Então, ficou só eu e meu marido para cá. E o mais novo, né? O Tiago, que frequentou aqui por um bom tempo aqui, tocando tudo. Agora ele está afastado da igreja, mas se Deus permitir, vai voltar.
E depois teve outros trabalhos, né? Assim, congregações, tudo, né? Começando lá o começo do trabalho já foi lá em Pariquera. Se for contar mesmo tudo, a gente fica aqui à noite, né? Então, Pariquera organizou de Jacupiranga. Nós frequentava de Pariquera, nós íamos em Jacupiranga frequentar. Foi onde eu fui batizada, lá na igreja de Jacupiranga. Na igreja não, no rio, né? No rio de Jacupiranga. Graças a Deus, depois logo a nossa congregação em Pariquera saiu, e a gente já morava lá. Ficamos morando lá até quando Deus quis, né? Aí viemos para Registro. Muito bom. Então, desde sempre a irmã trouxe os filhos, todo mundo para a igreja, desde pequenininho. Desde pequeno. E eu sempre na frente do trabalho lidando com criança também, né? Com as crianças. Mas depois a gente vai perdendo aquele balo que tem de trabalhar com as crianças. E eles já vão ficando tudo grande, mocinhos, já vão para outras classes, né? Mas eu sempre levando eles na igreja, atravessando a BR quando era da Pedreira, arriscando a vida porque não tinha passarela que tem agora. Então nós sempre estava indo presente, nunca faltava na igreja, só se fosse um caso muito grave mesmo. Muito bom. Então agora eu vou introduzir o César na história. Perguntar para o César como é que era isso desde pequenininho, né? Vindo para a igreja, tendo os pais ali que sempre traziam para a igreja. Qual que foi a importância disso na sua vida? Boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa dessa conversa tão legal, tão importante, onde as famílias podem conversar e expor ali as suas histórias. Eu sou muito ruim de memória, confesso para você que eu não lembro. Nascer na igreja, eu não nasci no hospital. As pessoas falam, nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas na verdade sendo instruído desde pequeno para a igreja. Confesso que não lembro muito da infância, mas assim, nós íamos constantemente, não deixava nós para trás, e esse ensino, essa instrução foi constante, desde que nós nascemos, né? Hoje eu estou com 53 anos, e aí desde sempre, então, ela levou a gente, eu e os meus irmãos. E uma coisa interessante, que às vezes você vê famílias em que a esposa é crente, o marido não é crente, e tem um certo conflito, às vezes, né? Do pai não querer que os filhos, enfim, tudo isso. Mas o meu pai, muito interessante, em momento nenhum, nunca na história, com todo o período que ele estava fora da igreja, ele impediu que nós fôssemos, incentivava inclusive, né? Vocês vão com a sua mãe para a igreja, e nós íamos mesmo, como ela falou, lá na igreja da Pedreira, arrastado mesmo, né? Às vezes a gente não queria ir, junior, adolescente, quer levantar cedo para uma escola dominical, né? Mas naquela época não tinha essa não, vai sim. E louvo a Deus por isso, porque se eu estou aqui hoje é por causa desse puxão, desse incentivo, dessa instrução, né? E eu agradeço muito. Isso foi até 1979, quando me batizei. E aí depois, em 82, nós já arrastou nós de novo para a Igreja Batista do Centenário. Eu já tinha 12 anos quando fui para a Igreja do Centenário, eu e meus irmãos, e lá eu estou até hoje, há 41 anos, né? Servindo ao Senhor, graças à oração e ao esforço dela, que como mãe, não mediu esforços em momento nenhum para instruir todos os seus filhos e todos os seus familiares nos caminhos do Senhor, né? Eu estou há 41 anos, mas nesse período eu fiquei 10 anos aqui. Então eu fui 10 anos membro aqui da Ebenezer, num período, e estou para lá colaborando, e estou até hoje aí, graças ao ensino dela, à orientação dela, ao levar, e a importância, né, dos pais, dos avós, todos estarem trazendo os seus filhos à igreja, para que eles se apaixonem desde criança por esse ambiente. Foi assim com a gente,
né? E eu louvo a Deus por isso. Eu não vou contar mais porque 53 anos é história, né? Se 78 já é também. Amém. Uma questão que a irmã Miriam, sempre que ela compartilha conosco, chama a atenção, e é uma tecla que a gente sempre bate aqui na igreja com relação ao culto doméstico, né? E a irmã sempre compartilha aqui, domingo de manhã tem EBD, ela já fala, hoje de manhã a gente cantou o hino tal, a gente fez a devocional tal. E eu queria ouvir um pouquinho agora sobre a importância desse culto doméstico. Vou começar pelo César agora. Na vida de vocês, como que foi? Bom, o culto doméstico sempre foi presente na casa do meu pai e da minha mãe, né? Enquanto nós estávamos sob a guarda deles, nós adotávamos esse sistema, né, de culto doméstico, é muito importante. Depois a gente sai de casa, né, constitui as nossas famílias. Eu já não adotei isso, até por conta da rotina da nossa família, é completamente diferente, né? Mas o nosso culto doméstico se dá de outra forma. Mas é importantíssimo que esse tempo de família exista em torno da Bíblia, em torno da palavra, cantando, orando pelos missionários. Cada dia do ano uma mensagem de edificação, né, de orientação, principalmente no período da manhã, que é o nosso caso ali agora, há 2 anos e 8 meses, quando eu estou com a minha mãe lá, depois da morte do meu pai. Todos os dias nós fazemos o culto doméstico, né? Às vezes eu saio mais cedo para trabalhar, mas ela faz sozinha. Às vezes eu e ela. Às vezes temos até visitante. Chegamos a ter 4, 5 pessoas, vizinhos que vão lá e participam e leem a Bíblia e cantam hino, né? Então esse é um espaço de evangelização também. E os vizinhos que não vêm muitas vezes depois comentam: nossa, achei tão lindo aquele hino que vocês cantaram durante o culto. E ouve mesmo, e ela canta forte. Eu não fico atrás, né? Então mas é um espaço assim que nós temos que valorizar e muito nas famílias, né? O culto doméstico, seja qual for a hora, nós fazemos de manhã, né? Seja tarde, seja noite. Eu acho que esse tempo é importante para ouvir a palavra de Deus. Nós não gastamos 15 minutos nesse tempo entre orar, cantar, ler a Bíblia, né? Mas são 15 minutos que dão aquela força para, enquanto família, você poder enfrentar o dia, que nem sempre é fácil, né? Então assim, eu incentivo todos a fazerem. É um hábito maravilhoso na vida do cristão, e eu devo isso a ela, que sempre nos incentiva. Geralmente o horário em torno de 7, 7h30. Quem quiser participar está convidado, pode ter certeza, todo dia tem culto doméstico lá. Se chegar um pouquinho antes, desfruta de um café, né? Mas já estou fazendo convite aqui, mas é isso, é importantíssimo esse trabalho. E eu agradeço muito também por esse tempo. Chega final do ano ela já está pensando em comprar o manancial do ano que vem, né? Porque é no manancial que nós temos todas as meditações do ano de 2000, assim sucessivamente, né? Muito bem, então agora eu queria ouvir da irmã. Eu sei que a irmã, até o César falou, faz o culto doméstico todos os dias. Qual que é a importância do culto doméstico na vida da irmã e da sua família? São no começo do dia, de preferência, né? Então a importância que a gente passa um dia mais tranquilo, mas quando não faz o culto parece que falta uma coisa. Tem gente que costuma fazer à noite com a família, porque a família está reunida, mas lá em casa é de manhã. E o culto que nós fazemos tem no manancial, agora está sendo divulgado, né, aqui com a irmã aí que estava domingo já vendendo, né, o manancial. Mas eu tenho todo ano, por bênção, eu estou ganhando todo ano não preciso comprar mais. Todo ano eu ganho um de presente. E o culto doméstico, ele já vai instruindo até nos hinos. Que nem hoje, nós vamos cantar ele não conhecia muito. Aí eu comecei, porque eu conhecia, a cantar o hino, e ele, aí já da segunda estrofe em diante, ele já pegou, já cantamos mais animado.
Nós estávamos em 3. Mas, graças a Deus, nós temos essa oportunidade, né? De cantar. Meu pai tirava nós da cama. Ele ia trabalhar na igreja lá em Pariquera, na construção, cedo. E ele tirava nós da cama. A gente ia tudo meio dormindo para a mesa. Mas tinha que fazer o culto doméstico de manhã. E esse costume pegou. Nós, não sei se todos da família fazem, mas nós lá em casa eu faço o culto doméstico. E é os irmãos lá já citam o hino, cita a leitura bíblica, tem oração para os missionários do dia. Então, quem faz o culto doméstico é abençoado. Muito bem, isso é muito importante nós ouvirmos, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja. Como o César falou, cada família vai ter ali a sua forma, né, a sua maneira de fazer. Às vezes a gente vai chamar de tempo devocional, esse culto doméstico, mas é importante que todo mundo tenha, toda a família tenha esse tempo com Deus em casa. E como é a maneira da irmã Miriam, do César fazerem, sempre cantam um hino ali toda manhã. Então, como eles falaram, a gente tem muita coisa que a gente poderia ouvir. Eu te convido, se você puder, depois sente com eles ali, converse, pergunte. Mas como eles têm esse lindo costume de cantar os hinos toda manhã, eles vão cantar agora um hino para nós estarmos ouvindo, tá bom? Vão apresentar para nós juntos. E aí nós vamos estar ouvindo essa canção. E o mais interessante nisso tudo é que quando vai ler o número do hino no manancial, ela já, esse é o hino tal, esse é o hino tal. A memória é fantástica, né? E quando eu não conheço, eu aprendo com ela, porque nesse tempo todo cantando o hino do cantor cristão, né? Sabe decore e salteado, tá certo? O hino que nós vamos cantar é o hino 324, que é o hino preferido durante toda a vida dela, né? É o hino 324, que lá de vez em quando a gente canta também. E a gente vai arriscar um dueto aqui, tá bom? Pode ser? Então vem aqui mais pertinho de mim, que isso fica jeitinho assim. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvo está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvo está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará.
nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Obrigado pela oportunidade, viu?